pode aplaudir ao Senhor? Você pode fazer melhor. Alguém pode aplaudir com mais energia? Tem alguém feliz nesta noite? Levanta a voz e faz um barulho de glória. Tem alguém que dormiu e acordou porque o Senhor lhe sustentou? Levante as mãos e faz um barulho de glória. Quem crê que o mês de outubro de 2025 será para expandir, será para gerar, será para concretizar, levanta a mão e faz um barulho que o diabo não gosta. Eu disse, levanta a mão e faz um barulho que o diabo não gosta. Alguém dá um brado de glória. Vire para o irmão mais lindo que está do teu lado. Fala para ele, que bom que você está aqui. Agora fala para ele, Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguém está feliz? Diz amém. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra ela em Salmos de número 133. Enquanto você procura, quero ser grato a Deus pela multidão das suas misericórdias, pela sua graça e pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui para o adorá-lo e também para sermos pregoeiros da sua palavra. Quero expressar a Deus a minha gratidão pela vida do nosso pai, reverendo doutor pastor Ismael Pinheiro Sebastião, a quem eu peço uma salva de palmas. Aleluia. Eu sou muito grato ao nosso pai pelas oportunidades que nos tem concedido. O pai olhou para nós e viu coisas que poucos viram ou viam. E ele pegou, investiu e tem investido até hoje. E hoje estamos aqui, o resultado daquilo que tem sido o trabalho do nosso pai. Aleluia. Quando puderes, tire sempre um tempo e ore pelo nosso pai. Amém? Graças a Deus. Também quero louvar a Deus pela vida do ministério desta igreja, todos os ministros, representados aqui pelo pastor da Gama, o líder Honório e as nossas diaconisas. A todos os irmãos, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Você achou? Diz amém. Salmos 133. Está escrito. É melhor uma outra versão, né? Que facilita. O quão bom é melhor. Consegue essa, Marcos? Ok, ele vai procurar aí, mas eu vou ler. O quão bom. Isso. Eu vou ler a partir daqui. Está escrito assim. Salmos 133, versículo 1. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É como óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Tome o teu assento, por favor. Vamos orar. Eterno, engrandecemos o teu nome. Entregamos este momento em tuas mãos. Usa-me como um canal e fale uma palavra aos nossos corações. Pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero ministrar hoje debaixo do tema. Marcos consegue colocar o tema que eu vou pregar hoje? Então hoje eu serei assim um bocadinho didático, né? Tentar vestir aí uma outra veste. Firmando o quê? A unidade.
Esse é o tema desta noite, firmando a unidade. Obrigado, Marcos. Queridos, os salmos que nós lemos, salmos de número 133, foi escrito por Davi. Este salmos é considerado um salmos de degrau. Outros ainda consideram como um salmos de subida. E alguns ainda consideram como salmos de romagem. A expressão romagem nos remete à peregrinação e tinha tudo a ver a um período da fase israelita em que eles saíam de suas casas, se reuniam em grande massa e iam até Jerusalém ou até Sião, no sentido de adorar a Deus. Estas reuniões em massa dentro do povo israelita acontecia pelo menos 3 vezes no ano. Essas 3 vezes no ano que o povo se reunia em massa e subia em Jerusalém, acontecia nas 3 principais festas que a nação tinha. A primeira festa que a nação tinha, que era considerada a principal festa de Israel, era a festa da Páscoa. No período da festa da Páscoa, o povo se reunia e subiam a Jerusalém. Enquanto subiam a Jerusalém, eles subiam cantando salmos. Eu disse que o Salmo 133 faz parte dos salmos dos degraus, ou ainda dos salmos das subidas, ou ainda do salmo da peregrinação. Porque eram salmos que o povo tinha e o povo usava toda vez que subiam até Jerusalém para adorar ao Senhor. Eu disse ainda que eles subiam a Jerusalém para adorar ao Senhor pelo menos 3 vezes no ano. A primeira vez era na festa da Páscoa, a segunda vez era na festa da colheita e a terceira vez era na festa dos tabernáculos. Essas 3 festas faziam com que o povo se reunisse em grande massa e todos subissem a Jerusalém para adorar ao Senhor. E no período que eles subiam em Jerusalém para adorar ao Senhor, eles não subiam de boca fechada, eles subiam cantando. E as músicas que eles cantavam é que consideram, ou que é considerada, os salmos de degraus, salmos de subida, ou ainda salmos de peregrinação. Isso por quê? Porque de onde eles estavam para Jerusalém, eles tinham que necessariamente subir. Jerusalém nunca se vai descendo, Jerusalém se vai subindo. Por essa razão é que é considerado como salmos de subida, ou ainda salmos dos degraus. Eles entoavam estes salmos enquanto peregrinavam em direção a Jerusalém. Então, imagina aqui o cenário, uma multidão de israelitas reunidos, subindo a Jerusalém. E enquanto eles estão subindo a Jerusalém, eles estão subindo cantando. Estes salmos de degraus, ele começa de número 120, escrito aqui nos salmos, até o número 134 de salmos. Não sabemos se esta organização sistemática deve-se à ordem cronológica, porém, o que nós sabemos é que o cântico que eles entoavam toda vez que subiam para Jerusalém começava do Salmos 120 e terminava do Salmos 134. Imagina o cenário na tua cabeça, todos eles reunidos a partir do Salmos 120, cantando, louvando a Deus, até os Salmos 134, e ali chegavam até Jerusalém. O Salmo 120, a música que eles entoavam era: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Todos eles reunidos, subindo para Jerusalém, entoando esta canção: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu.
Eles não paravam por aí, mas também continuavam: o Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ou seja, enquanto eles estão subindo para Jerusalém, eles estão entoando louvores daquilo que o Senhor fez na vida deles e que eles registraram nos salmos. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 126, você compreende perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Salmos 126, eles estão subindo e estão cantando. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. A nossa língua e a nossa boca se encheu de riso, e se diziam entre os pagãos: grandes coisas fez o Senhor por eles. Pelo que nós dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E eles continuam dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão os seus molhos em alegria. Todos esses salmos eles cantam enquanto estão subindo para Jerusalém. Os Salmos de número 134 faz parte dessa coletânea dos salmos que eles cantam enquanto sobem para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles já chegam completamente cheios da presença de Deus, porque eles não esperam chegar no templo para começarem a adorar. A adoração deles começa já no caminho, enquanto estão a percorrer a peregrinação até o santuário. Nós precisaríamos aprender muito com este povo, porque este povo é aquele que nos ensina que eu não preciso chegar no templo para começar a adorar. A minha adoração começa em casa. Quando eu subo no carro, estou a caminho da igreja, eu já começo a adorar e exaltar o nome de Deus. Existem pessoas que dizem: o culto hoje foi pesado. Não é que o culto foi pesado, é que você começou o culto aqui, quando tem pessoas que já começaram culto saindo do serviço, naquele engarrafamento da cidade, dentro do seu carro, volume no alto, estão a dizer: obrigado, obrigado, obrigado. É tempo de nós aprendermos com o povo de Israel que o culto não começa aqui. O culto começa em casa, com os teus filhos, com teu marido, preparando a roupa do esposo, preparando a comida dos filhos, subindo no teu carro, vindo para a igreja. Ali o culto já começou. Aleluia. Eles estão a caminho de Jerusalém e o culto já começou no caminho. E quando eles chegam nos Salmos de número 133, eles estão dando continuidade do culto no caminho, e eles estão a dizer: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Imagina o som, imagina toda a multidão em uma única voz cantando: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Imagina o regente no meio na frente do batalhão e a dizer mais uma vez: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mais outra vez: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Outra vez: é que os irmãos. Outra vez: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aleluia. Eles estão a subir para Jerusalém e estão a cantar todos estes salmos. São aproximadamente 15 salmos que eles cantam no período da peregrinação. Salmos de alegria, salmos de tristeza, salmos de recordação daquilo que o Senhor fez na vida deles. Mas no Salmos de número 133 é um salmo de comunhão. Este Salmos foi escrito por Davi em um período em que o Senhor deu um processo de vitória a Davi, que culminou a união do povo. Para quem é leitor da Bíblia sabe que após a morte de Saul, uma grande confusão se teve dentro da nação de Israel. Primeiro, a nação foi dividida. Saul morreu, a nação de Judá consagrou Davi como rei de Judá. Porém, 11 nações decidiram não consagrar Davi como rei. Eles pegaram em um homem chamado Isbosete. Quem é Isbosete? Filho de Saul.
pegaram em Isbosete e disseram: já que o teu pai Saul morreu, vamos te colocar como rei de Israel. Imagina, Isbosete dizendo: porém, lá em Judá já consagraram Davi como rei. E eles estão dizendo: não queremos saber o que a nação de Judá fez. Nós somos a maioria absoluta e nós vamos te colocar como rei. Para quem é leitor sabe que Israel do Sul aponta para Judá e Israel do Norte aponta para Samaria. Samaria é composta pela quantidade máxima das tribos. São aproximadamente 10 a 11 tribos. E a nação do Sul, que é Judá, é a tribo isolada. Ou seja, Davi foi levantado como rei em uma única tribo e Isbosete foi levantado como rei em aproximadamente 10 a 11 tribos. Porém, a consagração de Isbosete foi feita por um homem chamado Abner. Quem é Abner? Abner é considerado um oficial superior do exército de Saul. Saul já não está vivo, Saul morreu. Se Saul está morto, significa que Abner tem uma influência poderosa no batalhão. Não só tem uma influência poderosa, como também estudos dizem que Abner era possivelmente irmão ou primo de Saul e consequentemente tio de Isbosete. Quando Abner se apercebe que Saul está morto, Abner pega em Isbosete e diz: o teu pai morreu, eles vão consagrar Davi como rei em Judá, porém eu vou te colocar como rei em outras tribos. Aleluia. Aqui está a nação de Israel. De um lado está Davi reinando em Judá, do outro lado está Isbosete reinando nas 10 tribos. Aqui Deus me dá duas lições. A primeira lição é: todo mundo sabia que o próximo rei de Israel seria Davi. Não tinha ninguém que não sabia disso. Todo mundo ouviu a fama que Davi foi ungido como rei. Todo mundo ouviu a fama que depois da morte de Saul, quem seria ungido rei seria Davi. Isso é uma notícia que toda a nação de Israel tem. Então, se Saul morreu, não é aceitável uma única nação consagrar Davi como rei. Se Saul morreu, toda a nação tem que consagrar Davi como rei. Porém, enquanto um grupo aceita Davi como rei, outro grupo vai resistir Davi como rei. O que o Senhor me ensinou? O Senhor me ensinou que sempre vai existir pessoas que não vão aceitar a graça de Deus na tua vida. Eles sabiam que Davi é que tinha que ser rei, mas resistiram a Davi. Eles sabiam que Davi é que tinha que ser levantado como rei, mas resistiram a Davi. Irmão, tem pessoas que por mais que conhecerem a graça de Deus na tua vida, eles vão te resistir, não vão te aceitar. Não espera aplausos de todo mundo, não espera elogio de todo mundo, não espera que todo mundo olhe para ti e diz: você é de Deus, tem a graça de Deus. Tem pessoas que, embora saibam aquilo que Deus colocou na tua vida, vão te resistir, não vão acreditar. Porém, você não foi chamado para agradar a todos, não. Você foi chamado para viver as promessas de Deus e andar de acordo com aquilo que Deus prometeu na tua vida. Se me aplaudirem ou não, isso não vai mudar o propósito de Deus da minha vida. Eu vou continuar a caminhada, me aprovando ou não, porque se Deus me aprovou, eu não preciso de aprovação de homem. Se Deus disse que vai dar certo, vai dar certo, independentemente de quem aprovou ou não aprovou. Eu vim liberar a primeira palavra para quem está aqui. Se Deus disse que vai dar certo, não importa a opinião contrária. Se Deus escreveu, ninguém apaga aquilo que Deus. Tem alguém que me ouve e pode dar um brado de glória? Aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele: se Deus escreveu, está escrito. Aleluia. Essa é a primeira lição que Deus me ensina nesse texto.
Segunda lição que Deus me ensina nesse texto é: o que colocou Esbozete no trono foi a influência do seu tio Abner. Se Abner não fosse tão influente, Esbozete não subiria no trono. Esbozete subiu no trono pela influência do seu tio. Deus me disse: Tomás, tem pessoas que vão assumir posições por causa de influências que têm. Nem todo mundo que subiu pela graça de Deus. Tem pessoas que subiram porque os tios lhe colocaram na posição. Posso pregar para quem está aqui? Quando você olha, por exemplo, para o primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram sacerdotes. Irmão, não têm característica de sacerdote, não têm cara de sacerdote, comportamento não é de sacerdote. Por que são sacerdotes? Porque o pai é sacerdote. Como o pai é sacerdote, o pai tem influência de colocar os filhos também no sacerdócio. Então os filhos subiram não por causa da mão de Deus, os filhos subiram por causa da mão do pai. Porém, eu descobri que quando você sobe pela mão do homem, Deus pode te colocar para baixo. Mas quando você sobe pela mão, não tem mão de homem na terra que tem capacidade de te arrancar. Líder Tomás, você não conhece a minha família. O que a tua família tem? Quando Deus decide te colocar na posição, ninguém te arranca. Podem fazer feitiçaria, podem amarrar corda, podem ir tomar banho, podem procurar pau da onde, podem viajar em países. Quando Deus te levanta, ninguém te coloca para baixo. Vou repetir até alguém dar glória. Quando Deus te levanta, ninguém te coloca para baixo. Quando Deus te levanta, ninguém te coloca para... Só para quem crê. Levante a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a boca e faz um barulho que o diabo não gosta. Aleluia! Eu vim liberar para alguém nesta noite. Se Deus te levantou, nenhum homem te abate. Se Deus te levantou, nenhum homem puxa o tapete. Se Deus te levantou, nenhum homem te pisa. Se Deus te levantou, nenhum homem te humilha. Por quê? Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Dá um 5 no teu irmão. Fala para ele: não vai prosperar. Não mexa esse crente até ele ficar chateado. Fala: não vai prosperar. Podem se reunir, não vai prosperar. Podem levantar altares, não vai prosperar. Podem colocar o nome na boca do sapo, não vai. Tem alguém que está aqui? Dá um pulo dessa cadeira e adora. Eu vim carregado da glória de Deus e debaixo da unção do meu Pai espiritual para lhe dizer: não vai ter bloqueio, vai expandir, porque Deus te colocou na posição. Deus te colocou na posição. Pode preparar o maior grito de glória, pode preparar o culto de ação de graça, porque vai prosperar, vai prosperar. Tem alguém que me ouve? Só para o diabo ficar furioso, levante a mão, dá um pulo da cadeira e faz um barulho que o diabo... Aleluia! Aponta o dedo profético para o teu irmão. Fala para ele: se o homem te colocou na posição, pode ficar triste, mas se é Deus,
Se é Deus, 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Que lá pra Xanda. Senta um bocadinho. Pode celebrar à vontade. Aleluia. Então tem pessoas que sobem porque o homem lhe colocou na posição, mas tem aqueles que sobem porque Deus. Aleluia. Então, Esbozete subiu porque o tio lhe colocou. O tio lhe meteu na posição. Davi não, é a mão de Deus. Só que aquele que o tio lhe colocou foi assassinado, morreu. Quando Esbozete morre, Davi foi coroado como rei de toda a nação. Aleluia. Agora, Davi não é só rei de Judá, ele é rei de toda a nação. Porque Esbozete morreu. Quando Davi foi consagrado rei de toda a nação, a Bíblia diz que Davi, a Bíblia diz não, melhor, a história diz, do contexto destes salmos, que Davi escreve estes salmos exatamente nesse período. O Salmo 133 foi escrito nesse período. Esbozete morreu, ele agora tomou a posição, é rei de toda a nação. Ele pega nos manuais, pega nos escritos, toda a nação está unida, já não há divisão entre o povo. Ele escreve: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos, aleluia, é que os irmãos vivem em união. A alegria de Davi é tanta, porque o povo agora está unido. E ele escreve isso: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união descrita aqui por Davi tem 2 pés. O primeiro pé dessa união é a união política. Davi está a celebrar a união política. Por quê? Porque já não há divisão no território. Primeiro. Segundo, um único rei vai reinar sobre a nação. Eu vou celebrar isso. Terceiro, a lei que vai reger é o que vai reger todos. Quarto, já não há guerra civil, porque o povo todo agora é irmão. Ele está a celebrar a união política. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A segunda celebração da união de Davi aqui é a união religiosa. Aqui vai apertar um bocadinho. Aqui vai doer, mas segura aí. É a união religiosa. Ele está a celebrar a união religiosa. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união religiosa. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união religiosa. Por quê que ele está a celebrar a união religiosa? Eu lhe explico. Porque o povo naquela altura celebrava e valorizava a comunhão vertical, mas não valorizava a comunhão horizontal. O que é comunhão vertical? É o meu relacionamento com Deus.
O que é a comunhão horizontal? É o meu relacionamento com os irmãos. Quando ele diz o quão bom e quão suave, ele está a celebrar também a união religiosa. Ou seja, nós aprendemos que para celebrarmos ou para termos comunhão com Deus, temos que necessariamente ter comunhão também com o próximo. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com o próximo. Vai apertar um bocadinho, segura aí, vai doer um bocadinho, mas é para curar, né? Quando dói é porque vai curar. Aleluia. Ele está aqui a celebrar. E você vai perceber, lembra, em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus chegou em Samaria. Ele encontra uma mulher. Ele olha para a mulher e diz: dá-me de beber. A mulher diz: como sendo tu judeu, me pede água sendo eu samaritana? Por quê? Porque judeus e samaritanos não se comunicam. Marcos, coloca aí João capítulo 4, versículo de número 20. Judeus e samaritanos não têm comunhão entre eles, não falam. Só que no capítulo 4, versículo de número 20, a Bíblia dá um detalhe interessante. Olha o que a mulher diz: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Olhe para cá. O que a mulher está a dizer é: nós adoramos. Só que a mulher que está a dizer eu adoro é a mesma que disse: como sendo tu judeu, me pede água sendo eu samaritana. O que ela está a dizer aqui é: nós temos comunhão com Deus, mas não temos comunhão com vocês. Nós temos relacionamento com Deus, mas não temos relacionamento com vocês. Por quê? Porque nossos pais nos ensinaram que o lugar de adorar é nesse monte, mas vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Olha lá o versículo 21, Marcos, coloca lá o versículo 21. Olha a resposta do nosso Messias. Coloca aí, Marcos. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Por quê? Continua o 22. Porque vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olhe para cá, por favor. O que Jesus está a dizer para essa mulher é: mulher, você está preocupada com o lugar, porque você está me perguntar onde devemos adorar. Nós adoramos no monte, mas vocês dizem que o lugar de adorar é Jerusalém. Jesus disse: vai chegar a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores se levantarão. O que Jesus estava a dizer para essa mulher é: mulher samaritana, presta máxima atenção. Você está preocupada em saber onde é o lugar de adorar, mas eu estou preocupado em te fazer entender que não é sobre o lugar, mas é sobre como você deve adorar. Porque você quer saber se é no monte ou em Jerusalém, mas eu estou a te ensinar a fórmula verdadeira adoração. Porque você pode estar no lugar certo e adorar de forma errada, mas se você estiver no lugar errado, adorar da forma certa, o lugar errado se torna lugar de adoração. Can I preach like a feeling? Aleluia. Não é sobre o lugar, é sobre como você deve adorar. Agora, no outro versículo, Jesus disse: porque vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. O que Jesus está a ensinar aqui é 3 classes de adoradores. A primeira classe de adorador que Jesus apresenta são os adoradores ignorantes. Vocês adoram o que não sabem, porque vocês são ignorantes. Vêm no culto, mas não sabem o que vocês adoram. Estão aqui, cantam, mas não sabem o que adoram. Até pulam, falam em língua, mas não sabem. E não é que temos muitos na igreja assim, que vêm porque quer procurar mulher. Vai doer um bocadinho. Está a procurar um marido. Vem para ver quem prega mais, quem canta mais. Vem para ver quem vestiu melhor, quem dá maior oferta. São adoradores ignorantes que adoram o que não sabem, não conhecem. Aleluia. Jesus disse: agora eu vou te apresentar a segunda classe de adorador. Nós adoramos o que sabemos.
sabemos, adoradores racionais, aqueles que sabem o que adoram. Só que Jesus não parou ali, ele disse: mas a hora vem, agora é, em que Deus levantará os verdadeiros adoradores. Jesus está a apresentar a terceira classe de adorador: verdadeiros adoradores. Porque nem todo adorador racional é verdadeiro, mas todo verdadeiro é racional. Tem pessoa que é racional, mas não é verdadeiro adorador. Agora, quem é verdadeiro adorador? Aleluia. Olha para o teu irmão ainda, olha ali, concentre ainda para ele, vê a cara dele. Se está com cara de quem chupou vinagre, amarrado, triste, é porque esse é um adorador que não sabe a quem adora. Mas se ele começar a abrir a boca e fazer um barulho santo de glória aqui, aleluia. Tem algum verdadeiro adorador nessa casa? Faça um barulho de glória. Que baixanda ramanai, aleluia. Deixa eu entregar devagar, deixa eu ir devagar. Aleluia. Então Davi está aqui a celebrar a isso. A união chegou no meio do povo. Como a união chegou no meio do povo, eu vou escrever uns salmos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmão, olha lá o Salmos 133, versículo de número 2. Consegue colocar aí, Marcos? Salmos 133, o que nós abrimos. Pode começar do versículo 1. Salmos 133. Olha o versículo de número 1. Como é feliz e agradável, oh, quão bom e quão suave é observar quando os irmãos vivem em fraternidade. 2. Oh, como é bom, vamos lá, é como olha o que? Vou parar por aqui, olha para mim. O que Davi está a dizer é que a união entre os irmãos é como óleo precioso. Coloca aí aquele slide, vamos lá. A união entre os irmãos é como que, igreja? Óleo precioso. É Davi que está a falar. A união entre os irmãos é como óleo precioso. Se você ler Êxodo capítulo 30, versículo 25, você vai compreender o porquê dessa abordagem de Davi. Este óleo que é falado aqui não é qualquer tipo de óleo. É um óleo usado só para sacerdotes. Sacerdotes é que usavam esse tipo de óleo. Irmão Tomás, sim. O que esse óleo fazia? Número 1, este óleo servia para quê, Marcos? Este óleo servia para consagrar. Servia para quê, igreja? Servia para quê? Servia para quê? Consagrar. Olhe para mim. O óleo que Davi está aqui a falar é um óleo que servia para consagração. Quando você lê Levítico capítulo de número 8, pode ler isso em casa, versículo 10 ao versículo de número 12, o Levítico vai falar, ele vai dizer que este óleo, ele era usado para consagrar 3 coisas. Número 1, este óleo era usado para consagrar lugares. Número 2, este óleo era usado para consagrar coisas. Número 3, este óleo também era usado para consagrar pessoas. Quando o sacerdote vai entrar no tabernáculo, primeira coisa que eles faziam era pegar no óleo e limpar o tabernáculo com óleo, porque esse óleo consagrava o tabernáculo. Número 2, tudo que vai se usar para o trabalho era lavado e limpado com óleo. Cadê a jarra? Pegavam na jarra, limpavam com óleo. Cadê a bacia? Pegavam na bacia, limpavam com óleo. E o próprio sacerdote, antes de entrar, pegavam o óleo, derramavam na cabeça dele. O óleo passava pela cabeça, passava no rosto, passava na barba, passava no vestido, chegava na orla inferior do vestido. Davi está a dizer que a união entre os irmãos é como óleo precioso. O que você compreende aqui? Se a união é como óleo e o óleo aponta para consagração, então se eu estou unido com meu irmão, significa que eu estou no processo de consagração. Se eu tenho união e comunhão com meu irmão, eu estou no processo de consagração. Se
isso é verdade, o oposto também é verdade. Irmão Tomás, qual é o oposto? Eu oro muito, eu me consagro tanto, mas não tenho comunhão com meu irmão. Irmão, se você diz que se consagra muito, mas não tem comunhão com teu irmão, desculpa, mas você é hipócrita. Isso é uma farsa, porque não existe consagração a Deus sem comunhão com os irmãos. Se para ser consagrado eu preciso ter comunhão, então não existe consagração longe da vou falar. Eu disse que vai doer um bocadinho, suporta só. É o tema que o Pai me deu. Depois não fala comigo no final do culto, procura o Pai e fala com o Pai. É o tema que o Pai me deu, eu vou pregar aquilo que o Pai me deu. Aleluia. Não existe consagração longe da comunhão com os irmãos. Eu estou bem com Deus, não preciso me importar com os irmãos. Que tipo de evangelho é esse? João disse: como é que você diz que ama a Deus que não vê e aborrece o teu irmão que está contigo todos os dias? Não tem consagração sem. Posso pregar, igreja? Aleluia. Não tem consagração sem comunhão. Irmão, é triste, é feio, está no mesmo coral, mas não se falam. Isso dói na alma. Jejuam mesmo, operação 3 dias aqui, mas quando se passam se dão olhada, se olham de trás, de cima para baixo. Estão mesmo aqui, mas caluniam o irmão, fofoca o irmão, inventa a conversa do irmão. Está mesmo aqui, mas cria contas falsas para criar situações no irmão. Vou apertar um bocadinho, jejua muito, ora muito, mas todo mundo na família é feiticeiro. Eu sonhei, meu pai é feiticeiro. Também naquele dia sonhei que a mãe é feiticeira. Também sonhei que o tio é feiticeiro. Não existe consagração sem comunhão com os irmãos. Que tipo de consagração é essa? Que te aproxima de Deus e te afasta do próximo. Não tem consagração sem comunhão com o próximo. Vai doer, me perdoa. Aleluia. Aleluia. Então mesmo aqui, estamos aqui mesmo e somos espirituais. Vimos tudo no espírito. Eu vi líder, Deus me mostrou, mas não fala com o pai dela. Eu vi líder, Deus me falou, mas não fala com o irmão dele. O irmão me olhou mal a partir do dia que eu vou descer da cruz. Já não lhe dou confiança e pensa que isso é espiritualidade. Irmão, isso não é espiritualidade, isso é ser espírita. Há uma diferença entre ser espiritual e ser espírita. Quer ter consagrado, tenha comunhão com Deus e também tenha comunhão. Depois desse culto, não é para me olhar mal, irmão, é para procurar, irmão, que você tem contenda com ele, lhe dar um abraço, dizer: me perdoa, eu te amo, vamos avançar, porque a igreja cresce quando está unida. Aleluia. Olha para o teu irmão, fala para ele: que tipo de consagração é essa? Que te aproxima de Deus e te afasta do próximo. Escreve isso e pode publicar nas redes sociais. Se andar com pecador te incomoda, então para de andar com você mesmo. Aleluia! Tem alguma igreja unida aqui? Faz um barulho de glória! Aleluia! Prega comigo, diga número 1. Prega comigo, número 1. O óleo é para consagração. Aleluia! Marcos, ajuda aí o outro. Líder, para que mais serve o óleo? Vamos ver aí o Marcos. O óleo servia para quê?
Ahá, para quê? Olhe para cá. Esse óleo que eu estou a falar é o óleo que Davi disse: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce. Esse óleo servia para quebrar maldições. Está lá o texto, lê em casa depois. Quando o leproso é detectado que a lepra passou, ele tinha que se apresentar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava no leproso, matava um cordeiro, o sangue do cordeiro o sacerdote metia no dedo polegar da mão e do pé. Depois pegava o sangue, colocava na ponta da orelha do leproso. Esse processo significa que o leproso passou pela expiação. Só que não parava por ali. Por quê? Porque o sacerdote, depois de fazer esse ritual ou este processo, o sacerdote pegava no óleo, metia no polegar da mão e do pé, metia na orelha e pegava e derramava na cabeça de quem foi curado da lepra. Quando eu li isso, eu pesquisei. Eu encontrei o estudo de um dos meus mentores, pastor Josué Brandão. Ele diz que o sangue do cordeiro foi usado para a expiação. Você está livre da lepra, foste salvo da lepra, foste retirado da lepra. Porém, a lepra era considerada uma maldição. Como a lepra é considerada maldição, então a maldição da lepra tem que ser: o sangue te salva, mas o óleo quebra a maldição da lepra. Eu perguntei, mas se o sangue já desceu, qual é a necessidade do óleo? Deus disse: tem muita gente salvas pelo sangue, mas estão presas porque não receberam óleo. E o óleo aqui que Davi fala é resultado da comunhão com o irmão. Se o óleo é resultado da comunhão com o irmão, significa, irmão, pega isso e nunca mais esquece, significa que a comunhão com o meu próximo é o processo para quebra de maldições. Vai doer, mas vou falar. Tem maldições que não se quebra com chacatalabrocotenda. Tem maldições que não se quebra com 12 dias de jejum e oração. Eu vou subir monte, vou orar como nunca, 3 dias fechado em oração. Irmão, tem maldição que se quebra quando você procura o pai, bate a porta do pai e fala: papá, me perdoa porque pequei contra ti. Papá, me perdoa porque falhei. Tem maldição que só se quebra quando você procura o irmão da igreja e diz: irmão, aquela confusão que teve envolvendo o teu nome, eu é que criei, me perdoa. Porque nem toda maldição se quebra com racalamanaia. Tem maldições que se quebra com pedidos de perdão. Marcos, coloca aí, Marcos capítulo 5, versículo 23. Vai doer um bocadinho. Capítulo 5 de Marcos, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Perdão, Mateus, perdão, Marcos não, Mateus, perdão. Olha o que é que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 5, versículo 23. Olha o que é que ele diz. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa mesmo ali diante do altar a tua oferta, e primeiro vai se reconciliar, irmão, com teu irmão, depois volta. Quando eu li esse texto, eu descobri
que maior parte dos nossos cultos não está a subir. Estamos a pular, a falar em língua, mas Deus está assim. Irmão, tem culto que Deus não está a receber. Tem oferta que é mesmo só dinheiro que estás a colocar aqui, mas Deus não está a receber. Podias usar esse dinheiro para fazer outra coisa, porque Jesus está a dizer: deixa, vai se reconciliar, porque para Deus não é o teu dinheiro, é a tua comunhão. Tem que ter comunhão, tem que ter comunhão. Porque nós estamos a pensar que a nossa oferta, essas mensagens são pesadas porque ferem o nosso orgulho, porque nós entendemos mal o que é espiritualidade. Nos explicaram mal o que é ser espiritual, nos explicaram mal o que é espiritualidade. Tem pessoa que você não lhe vê a orar muito aqui, mas o culto está a subir. Mas nós que estamos no requemene que pacatuti pequete quemene. Ontem não falamos com irmãos e desentendemos. Inventamos conversa, calúnias contra o irmão. Nem tivemos coragem de levar aí e dizer: me perdoa pelo que fiz. Irmão, você pensa que Deus está a receber o culto de quem? O teu culto é o culto daquele que ama o seu próximo. Evangelho não é acerca de você somente. Evangelho é acerca do outro também. Tem comunhão com Deus, mas também tem comunhão com o próximo. Está a amar a Deus, mas também está a amar o próximo. O irmão te feriu, lhe perdoa. Você feriu, peça perdão. E o evangelho vai crescer. Meninos, sabe o que é interessante nesse capítulo aqui? É que Jesus disse: se ao trazer a oferta perceberes que o teu irmão tem algo contra ti, não é você que tem contra ele, é ele. Mesmo assim, você que tem que abandonar a oferta e ir lá. O que Jesus está dizendo: se o irmão te ofendeu, vai lá você. Dá o primeiro passo. Não, quem me pisa não me limpa. Não, isso não é linguagem para crente. Você tem que chegar nele e dizer: irmão, o que você fez me magoou, me feriu. Não gostei daquele comportamento, mas vamos ultrapassar isso, porque a vontade do diabo é que a igreja se quebra, a igreja parte. Mas para a derrota e desgraça do diabo, ele bateu na porta da igreja errada, porque a igreja catedral vai permanecer unida. Eu tomo autoridade nesta noite para colocar por terra todo o espírito de desunião, toda contenda, difamações e calúnia no meio desta igreja. Em nome de Jesus, arruma as tuas bagagens, e em nome de Jesus, calas. Aleluia. Tem que ter comunhão. Como é que você diz que ama a Deus, mas não fala com o próximo? Mas não consegue pedir perdão, não consegue reconhecer os erros. Que tipo de Espírito Santo habita em ti? Que tipo de Espírito Santo mora dentro de ti? Qual é o Espírito Santo? É mesmo só arrepio, irmão, é arrepio mesmo só da tua carne, porque não tem Espírito Santo ali, porque não há comunhão, não há comunhão. Aleluia! Tem alguém aqui que diz amém? É o Pai que me deu esse tema. Aleluia! É como óleo. Segundo,
E aqui eu estou a descair para o fim. Ele diz, meu, é como óleo. Óleo serve para consagração, depois para quebra de maldição. Segundo Marcos, ele diz o quê? Vê lá, Salmos 133. Oh my God. Oh my God. Versículo 3. Olha o que é que Davi diz. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Primeiro, ele diz que a união entre os irmãos é como que óleo. Agora, ele está a dizer que a união entre os irmãos é como o orvalho de Hermon. Como gosto de ler e pesquisar, então pesquisei. O que é orvalho de Hermon? Hermon é um monte que está no norte de Israel. Não só está no norte de Israel, mas mede 2.814 metros. É um monte alto, o monte de Hermon. Isso, eu até preparei as imagens aí. Você tem um monte de Hermon. Esse monte de Hermon, ele é coberto por neve. Você consegue ver a neve. Todo ele é coberto de neve. E diz a história e a pesquisa que esta neve, ele dura o ano todo e vai desaparecendo de estação em estação. Mas o monte todo é coberto de neve. Só que o salmista diz que a união entre os irmãos é como o orvalho de Hermon. O que é orvalho? Olha o monte, está lá. Olha as neves, a neve. Essa neve resiste, por mais quente que esteja a localização ou a localidade. O bairro pode estar quente, mas a neve nunca. Por quê? Que é como orvalho de Hermon. Eu lhe explico. O que é orvalho? Orvalho é nada mais, nada menos do que vapor de água que passa pelo processo de condensação. Esse processo de condensação faz com que o vapor de água se tornem gotículas. Essas gotículas são pequenas águas que ficam por exemplo, você quando acorda de manhã olha para a planta e parece que serenou, tem águas na planta. Aquilo é orvalho que fica sobre a planta. Aleluia. Davi disse, é como orvalho de Hermon. O que Davi está a dizer é, chega um período que pelas águas e não só pelo vapor de água, o orvalho alcança as neves que estão por cima do Hermon. Quando o orvalho alcança a neve que está por cima do Hermon, o gelo entra no processo de degelo. O que é processo de degelo? É quando ele descongela. A neve já não é neve, agora começa a se tornar água. Quando a neve começa a se tornar água, começa a descer um monte de Hermon. Desce o monte de Hermon. E adivinha aonde é que vai? Olha para os Salmos, o que é que ele diz? Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião. As águas que descem vão até o monte Sião. E é aqui onde está a curiosidade. Por quê? Porque do monte Hermon até o monte Sião são 384 quilômetros. É longe demais. Mas Davi está a dizer, quando o orvalho atinge as neves e as águas descem, independentemente da distância, a água alcança o monte Sião.
Aleluia. O que Davi está a dizer é: quando há união entre os irmãos, se prepara, porque não importa a distância, o meu amor alcança o meu irmão, a minha paz alcança o meu. Posso pregar para quem está aqui? Já ensinei, eu vou pregar agora para alguém que está aqui. Aleluia. O que ele está a dizer é que quando as águas começam a baixar, não importa a distância, o que é que ele gera? Ele gera bênção e gera vida para sempre. Está no texto. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Líder Tomás, não entendi. Eu estou a tentar lhe dizer que quando tem união entre os irmãos, ali tem bênção. Quando tem união entre os irmãos, ali tem vida. Aonde há união tem bênção. Aonde há união tem vida. Parou por ali? Não. Eu lhe explico. As águas estão a descer. As águas estão a descer. Antes de chegar no monte de Sião, sabe o que a água faz? A água dá fertilidade na terra. A terra que não produzia, pode produzir. Por quê? Porque a água que saiu do Hermon está a gerar fertilidade, e a fertilidade vai gerar crescimento. Líder, não entendi. Eu estou a tentar lhe dizer que a união entre os irmãos gera crescimento. Vou repetir: a união entre os irmãos gera crescimento. Quando você é unido do teu irmão, não tem como não crescer. Quando tem união na igreja, não tem como não crescer. Quando você ama o teu irmão, se prepara. Eu ouvi quando meu pai disse que 2025 é o ano da expansão. Se vai ter expansão, é porque vai ter união. Se vai ter união, é porque vai ter crescimento. Eu vim pregar para alguém: quer que a tua família cresça, tenha as águas desceram, deram fertilidade à terra. A terra está a produzir, está a ter crescimento. Por quê? Porque o Hermon gerou. Só que essas águas que saem do Hermon têm um grande objetivo. Qual é o objetivo? Encher o rio Jordão. Jordão do original significa aquele que desce. Por quê? Porque acredita-se que esse nome veio pelas águas que descem do Hermon até o Jordão. Se não tiver orvalho no Hermon, não tem água no Jordão. Vou repetir, isso é profundo demais. Se no Hermon não tem orvalho, então no Jordão não tem água. Um sustenta o outro, um suporta o outro. Eu te dou água, você alimenta os povos. Aleluia. Irmão, você está a perceber como é que nós perdemos tanto pela desunião? Você está a perceber como é que recursos vão embora pela desunião? Aleluia. As águas que descem do Hermon enchem o rio Jordão. O que Davi está nos ensinando é: quando tem união na igreja, não tem como a igreja não ser cheia. Se tiver união, a igreja vai ter cheia. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam que?
todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram. Por quê que todos foram cheios? Porque todos estavam reunidos. Quando tem reunião, a igreja enche, o fogo desce. Irmão, esse fogo que você sente é qual? Se você não tem comunhão. Deus te mostra tudo. Deus me mostrou aquela irmã. Deus me mostrou aquele irmão. Cuidado com aquele. E ele pensa que ser cheio é isso. E nós que não temos isso, para ele nós não somos cheios. Você compreendeu mal o que é evangelho. Você compreendeu mal o que é ser cheio. O que Davi está a dizer é: a igreja só enche quando tem. Encerro aqui. Termino. O Michel louvor pode subir já até. Eu, pai, irmão, faça uma massa e não coloca sal, vai estar boa? Não. Porque o sal é dá gosto, essencial. Verdade ou mentira? Ok. O mesmo sal, que é essencial, se eu te oferecer 1 quilo de sal, dizer, come o sal. O sal não é essencial. Como é que agora 1 quilo para comer estás a negar? O sal não é essencial. Como é que 1 quilo de sal estás a negar para comer? Se chupa o sal, toma. Você aceita? Por quê? Porque até o sal que é essencial, sozinho, o sal tem que se juntar com a carne. Depois tem que ir na massa, depois tem que ir no peixe, depois, aleluia. Eu estou a tentar dizer para alguém que está aqui, que por mais dom e talento que você tem que estar unido para ser cheio. Fica em pé, eu encerro. Irmãos que só querem ser sal. Irmão, sozinho ninguém vai te querer. Vais andar sozinho. Tem que se unir, tem que amar o próximo, tem que abraçar o próximo. Eu creio, e ontem o pastor Gaspar disse que o Espírito Santo vai encher, vai batizar no Espírito, pessoas vão falar em línguas, mas é necessário comunhão com o próximo. Nós sabemos que você ora muito, nós sabemos que você tem muita comunhão com Deus, mas aonde fica o relacionamento com o irmão? Onde fica a fraternidade? Onde fica o amor com o próximo? Levanta as tuas mãos, fecha teus olhos. Ei, lava xanda ragadia. Isso é aquele tipo de palavra que fere o nosso orgulho. Mas toda vez que Deus quer nos ferir, é
porque Ele quer nos curar. Por favor, não resista à voz do Espírito. Não resista à voz do Espírito. Depois deste culto, liga para o teu pai, liga para a tua mãe, liga para o teu primo, para o teu tio. Depois deste culto, liga para aquela pessoa que você não fala e peça perdão. Se você falhou, peça perdão. Se você se sentiu ofendido, exponha e peça perdão. Mas Deus quer nos levar em um novo tempo. Labacataria mande que subia cataia. Imaka suimbreketele. Aya machande remeneia. Toca no coração deste crente, ó Deus. Aviva o coração deste crente, ó Deus. Muda a perspectiva, a visão e o pensamento dele. Faça-o compreender, ó Deus, que não existe comunhão contigo sem comunhão com os homens. Ajuda-nos a amar mais. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a amar o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás.